Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Diego Nunes, do site Memórias Cinematográficas, e o vídeo de hoje é dedicado à memória da cineasta Doralice Avelar, a primeira mulher a dirigir um documentário no Brasil. Apesar do importante pioneirismo da Doralice Avelar, a primeira diretora de um documentário do Brasil, existem muitas lacunas ainda sobre a sua biografia, e aqui eu vou trazer um pequeno apanhado de algumas informações que eu consegui levantar, deixar ela um pouco menos desconhecida, mas a biografia dela ainda fica muito incompleta, porque não existem fontes, não existem muitos materiais de pesquisas, e eu trago aqui o que eu consegui recolher. Quando eu estava preparando o vídeo sobre a Cláudia Verberena, a primeira cineasta brasileira, que em 29 dirigiu O Mistério do Dominó Preto, eu encontrei um artigo na revista Manchete, de 28 de outubro de 1972, que listavam as cineastas brasileiras, e nele aparecia um outro nome, o de Doralice Lundgren, que segundo a Manchete, era uma jovem pernambucana, que havia estudado fotografia na Alemanha, e que de volta ao Brasil trouxe uma câmera Scania de 35mm, e aqui produziu um documentário sobre as tribos indígenas brasileiras, que foi exibido num festival de cinema da Alemanha. O artigo ainda cita que ela morreu muito jovem, e não dá maiores informações sobre Doralice Lundgren. Eu fui pesquisar em outras fontes e eu só achei o nome da Doralice Lundgren num livro publicado em 1988, com a organização da Heloísa Buarque de Holanda, chamado Mulheres Realizadoras do Brasil, 1930-1988. E nele também é citado o nome da Doralice Lundgren e basicamente repete as informações apresentadas no artigo da Manchete publicado alguns anos antes. Sem ter encontrado nada relevante sobre a Doralice Lundgren, eu comecei a pesquisar jornais e publicações antigas, e fuçando daqui e ali, eu acabei me deparando com outro nome, o de Doralice Avelar, uma jovem pernambucana, filha de um pai escandinavo, com mãe brasileira, de origem indígena, que também estudou na Alemanha, e que, de volta ao Brasil na década de 30, trouxe uma câmera Scania de 35mm, com a qual ela teria dirigido um documentário sobre as tribos Carajás na Ilha do Bananal, no Tocantins. As publicações da época também nos dizem que em 1938 ela estava produzindo um documentário sobre a história de Pernambuco. E por ela estar fazendo esse documentário sobre a história de Pernambuco, ela foi convidada por um fotógrafo alemão chamado Mário Baldi. O Mário Baldi já tinha feito algumas missões antropológicas visitando tribos indígenas e registrando fotograficamente os costumes das tribos. E ele convida a Doralice Avelar para acompanhar ele numa missão na sua nova expedição. O Mário Baldi já era um fotógrafo conhecido no Brasil, já tinha feito algumas missões em tribos indígenas, e ele foi contratado em 1938 pela revista Noite Ilustrada para fazer uma série de reportagens fotográficas para publicação. E ele então convida a Doralice Avelar para filmar a expedição, para registrar com a câmera, de forma documental, em movimento, os costumes e os hábitos das tribos indígenas. A matéria só foi publicada em setembro de 1939 e ela recebeu o nome de 45 dias no sertão de Goiás, embora a expedição tenha percorrido todo o rio Araguaia, chegado até o norte de Belém do Pará. A Doralice Avelar recebe um destaque importante na revista. A matéria da revista, entretanto, não faz um registro histórico e antropológico muito preciso sobre as tribos. Ela apresenta mais os índios como figuras curiosas, excêntricas, exóticas. E ela dá muito destaque à presença da Doralice Avelar na missão, mas principalmente pela beleza, a juventude da cineasta, falando até da sua toilette, comentando sobre as roupas que ela usou no meio do sertão, no meio da floresta, e pouco fala realmente sobre a biografia dela e sobre o pioneirismo dela como cineasta. E apesar do grande sucesso que a publicação faz na revista, depois disso o nome da Doralice Avelar desaparece da imprensa brasileira. Ele só vai ressurgir em 1942, já com o nome de casada dela, Doralice Avelar Gevert, que agora está investindo em corridas de cavalo no Jockey Club do Rio de Janeiro. E apesar dela não estar mais trabalhando como cineasta, não estar mais produzindo cinema, ela ainda é ligada ao tema indigenista. E os cavalos de corrida dela têm os nomes de Xingu e Caicurema. Depois, no ano seguinte, a gente volta a encontrar o nome da Doralice Avelar,
mas dessa vez já envolvido numa disputa de herança. A cineasta teria falecido e o marido dela estava brigando na justiça pela posse dos cavalos de corrida deixados por ela. Só que a justiça carioca determina que o herdeiro legal dos animais seria o treinador deles, um homem creditado como F.J. Lundgren. F.J. Lundgren era um ex-deputado chamado Fernando João Lundgren. Ele era pernambucano, mas morava no Rio de Janeiro e era sócio do Jockey Club e treinador dos animais da Doralice. Ele também é filho do empresário sueco Herman Lundgren, o fundador das casas pernambucanas. Com essas informações surgem novas questões da biografia da Doralice Avelar. Seria ela filha do João Fernando Lundgren? Ou uma ex-esposa? E por que o juiz deu a guarda dos cavalos para ele e não para o viúvo? E como o jornalista Miguel Pereira, no artigo da Manchete, muitos anos depois, chegou ao nome de Doralice Lundgren, que pelas informações claramente são a mesma pessoa. Outra questão que eu faço é: seria a Doralice Lundgren, ou a Doralice Avelar, parente do cineasta Vladimir Lundgren, este sim herdeiro das casas pernambucanas? Também existem poucas informações a respeito sobre Vladimir Lundgren. Sabe-se que ele era pernambucano e também estudou fotografia na Alemanha, e em 1954 ele estreia como diretor de cinema, dirigindo o filme Dúvida, estrelado pela atriz Fada Santoro. Vladimir chega a dirigir um outro filme, chamado Três Destinos, em 56, e depois ele é produtor do filme Seara Vermelha. E em 1960 ele vai ser assistente de direção de uma produção norte-americana rodada no Brasil, chamado Mistério na Ilha de Vênus, Macumba Love, em inglês, que era estrelado pela Ruth de Souza. Depois ele vai embora para a Itália, ele inclusive é responsável por levar o ator brasileiro Celso Faria para o cinema italiano. Depois disso a gente também não encontra mais informações sobre Vladimir Lundgren. Ainda sobre a Doralice Avelar, em 52, o Mário Baldi vai publicar um livro chamado Woni Woni, que era o nome de um dos meninos carajás da expedição de 38. E nele ele nos dá mais algumas informações sobre ela. O livro do Baldi é dedicado à memória da Doralice Avelar. E é nesse livro que ele nos conta que o pai dela seria escandinavo e a mãe indígena. E ele também fala que ela morreu em 1942 durante o trabalho de parto do primeiro filho. Ou seja, ela não deixou herdeiros. E a gente só tem informações sobre o porquê ela teria morrido cedo através do livro, desse registro feito pelo Baldi. Mário Baldi morreu em setembro de 1957 durante uma nova missão. Sua esposa, Ruth, foi picada por uma cobra cascavel e demorou muitas horas até ser transferida para um local adequado onde recebeu atendimento. Ela não resistiu ao veneno do animal e Baldi morreu logo em seguida, após passar mal sabendo do falecimento da esposa. Ainda com muitas lacunas sobre a sua biografia, fica aqui o nosso registro e homenagem a Doralice Avelar, ou a Doralice Lundgren, e esse não pretende ser, e nem pode, ser um registro definitivo sobre a sua trajetória. Se você souber mais informações sobre a Doralice Lundgren, ou a Doralice Avelar, ou mesmo sobre Vladimir Lundgren, entre em contato. Deixa aqui nos comentários, manda um e-mail, mas fala comigo. Me ajuda a construir um pouco mais da biografia, da memória desse importante nome da história do cinema brasileiro. E se você gostou do vídeo, não esqueça de comentar aqui embaixo, dê sugestões do que você gostaria que eu falasse aqui. Siga a gente nas redes sociais, curta, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.